Fala Taubaté, bom dia, Rogério Salva-Vidas aqui, mais uma vez com a palavra de Deus. Só que hoje nós vamos fazer, hoje em duas partes. Essa parte que eu vou estar falando para vocês, vou estar dando esse ensinamento, uma coisa que muitas pessoas já me falaram sobre isso. E hoje eu queria passar para vocês de forma simples, para vocês entenderem um pouco que a oração em si, uns falam reza, outros falam oração, elas têm um poder muito grande para nós, mas precisamos entender o que é verdade. E para isso, a palavra vem nos dizer assim, em 1 Coríntios, fala assim para nós esta manhã: de modo que nem o que planta, nem o que rega são propriamente importantes. Importante é aquele que faz crescer, Deus. Aquele que planta e aquele que rega são a mesma coisa, mas cada qual receberá o salário correspondente ao seu trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus, e vós, lavoura de Deus, construção de Deus. Quando Paulo escreve essa carta, ele diz assim: eu vos alimentei com leite, não com alimento sólido, de acordo com a vossa capacidade. Nós temos que entender só uma parte dessa palavra. Chega de leite, chega de beber leite. Agora nós temos que começar a comer comer comida sólida. Sólida. O que é comida sólida? A palavra de Deus. Porque isso é a palavra do Senhor. Que o Senhor nos dê discernimento e que possa nos corrigir a cada dia nessa graça que é a palavra de Deus. Hoje esse ensinamento vou falar sobre algo que vai mexer com você e vai mexer comigo. É algo que já vem há muitos anos e isso as pessoas não entendem. Eu já escutei falar: a pessoa reza, mas a reza não é bíblico. A reza não faz efeito. A reza é... Então nós vamos entender isso. E tem uma oração que ela é muito forte, que é a oração do credo da Igreja Católica. Ela nos dá uma direção que essa reza hoje vai servir para você. Imagina, quando rezamos o credo, clamamos a Deus a sua proteção. Olha, escute bem o que eu estou falando. Quando nós rezamos o credo, que é o creio em Deus Pai, a gente está clamando Deus a sua proteção física, espiritual e em diversas circunstâncias. Como assim, irmão? Diversas circunstâncias? Sim. Às vezes você está no trabalho, você está passando por um momento de dificuldade que você chega a chorar, chega a ter perturbações, porque você parece que está trabalhando, mas não está dando conta do recado. Aí é o momento de você rezar o credo. Espiritual, toda vez que você reza o credo, você está clamando Deus a proteção para que Ele venha ao seu auxílio
nas suas fraquezas, nos momentos que você já não sabe mais o que falar, como dizem Romanos. É no momento que você começa a falar coisas que não entende e o Espírito Santo, ele vem ao seu auxílio. No físico, tanto na parte física, é naquele momento de cansaço. Imagina, você sai do trabalho, você fala assim, nossa, um exemplo, eu trabalho de plantão. Então você sai do trabalho e fala assim, nossa, mas hoje eu tô com o corpo pesado. Hoje parece que eu tô carregado. E aí entra esse momento da oração do credo. Quando rezamos o credo, então, abrimos a porta para Deus agir, porque nós estamos clamando a proteção dele, física, espiritual e diversas coisas. E quando você reza essa oração, você está livrando do quê? Dos inimigos, da inveja e dos feitiços. Ah, irmão, mas como assim? O mundo espiritual, ele é grandioso. E você tem que estar protegido de todos os lados. Por isso que a palavra fala em Efésios 6:10. Quando você reza o credo, você está revestindo do poder da armadura de Deus, que é Efésios 6:10. E vamos entender um pouquinho sobre essa oração. O credo, ele foi elaborado pelos apóstolos. Por isso que eles são chamados símbolos. O credo é chamado símbolos dos apóstolos. Por quê? Porque foi os apóstolos que já começaram a dar esse segmento nessa oração. Através de quê? Da palavra de Deus. Todo mundo vai falar, mas o credo não tem a palavra de Deus. Vamos entender e vamos aprofundar na palavra de Deus para você entender o porquê que já vem dos apóstolos. O credo, ele inicia falando o quê? De Deus, que é Pai e Criador. Se você analisar, em Gênesis está falando isso já. Então vamos entender daqui a pouco. Muitos acham que o credo foi elaborado segundo a opinião humana. Ah, foi o fulano lá, o João, que foi lá, o padre, foi lá e fez o credo e colocou para poder rezar na igreja católica. Não, não foi por opiniões humanas. O credo foi elaborado pela Bíblia inteira. Ele caminha na palavra de Deus, de acordo de onde recolheu o que existe o mais importante. Não foi pegado qualquer palavra da Bíblia para colocar dentro dessa oração. Não, foi colocado as coisas mais importantes para dar a sua totalidade, única doutrina do que é a nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E São Cirilo de Jerusalém, ele dizia que todos precisam saber o credo. Olha só para você ver como diz São Cirilo de Jerusalém. Dizia que todos precisam saber do credo. Todos precisam saber dessa oração. Rezar essa oração é de maneira mais simples da igreja transmitir e exprimir a sua fé. E o credo, ele começa com o Pai, com Deus Pai, porque o Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade, que é a criação de tudo, é a criação desde o começo, criação da terra, criação do céu, princípio fundamental de todas as obras de Deus, porque Deus, ele criou tudo, inclusive eu e você. Então ele começa dizendo em Deuteronômio, ele fala assim, para a gente começar: ouça, olha só, ouça Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Olha só para você ver como começa
uma oração do credo, pedindo, clamando, te dando norte da palavra de Deus. Ouça, Israel, ouça. Então ele está pedindo para mim e para você ouvir. Eu não entendi a resposta da Mariana Cavalcante, mas continuando, ele fala para você: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E a partir do momento que nós colocamos ele como um único Senhor em nossas vidas, ele começa a dar direção. Por isso que o credo, ele coloca essa parte para nós entendermos que o credo, nós estamos clamando a Deus proteção de diversas circunstâncias. Não é só do trabalho, não é só da sua casa, não é só da rua, não é só do que você tem passado, não é isso. Ele está dando direção para nós que precisamos, tanto parte física como espiritual. E para a gente dar início nessa palavra, a gente começa dizendo assim, que foi criada pelo Papa Paulo VI. Paulo VI, meados aí 235 anos, mais ou menos, sei lá, de Deus. O ano da fé. Ele começa a clamar essa oração, que é uma oração que todos, como diz Cirilo, ele diz assim, que todos precisam saber do credo. E olha como começa: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E a palavra, ela vem nos dizer assim: Criador do céu e da terra. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. No princípio, Deus, lá em Gênesis 1, do 1 ao 7, vai falar assim que no princípio Deus criou o céu e a terra. A terra era sem forma, vazia, havia trevas sobre ela. Mas a palavra diz assim, na face do abismo, e o Espírito de Deus ele pairava sobre as águas. E então disse: haja luz. Deus dizendo: haja luz. E houve a luz. E Deus veio, a luz era boa, e fez a separação entre a luz e as trevas. E Deus fez o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim chamou o firmamento de céus. E Deus disse: ajunta-se as águas debaixo do céu num só lugar, e aparece uma porção seca. E assim Deus chamou essa porção seca de terra. Então, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Olha só para você ver aonde está essa palavra. Está em Gênesis, do 1 ao 7. E de repente ele falou assim, e lá em Timóteo está falando assim, filho caríssimo, graça, misericórdia, paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que está falando que creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Depois fala Criador do céu e da terra. Lá em Judite 13, 24. Bendito seja o Senhor, Criador do céu e da terra, que te guiou para cortar a cabeça de nosso maior inimigo, que é o demônio. E ele continua falando, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Olha só para você ver. A existência de Jesus é uma certeza para todos nós. É uma certeza que desde o momento da chegada do anjo Gabriel na casa de Maria e seu anúncio, que ele vem nos dizendo assim, que o anjo disse-lhes: não tenhas medo, Maria, porque encontrei graça diante de ti. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Quando você coloca essas esperanças, coloca essas direções, você começa a entender que em Jesus Cristo, Ele é o único Salvador, Ele é o único mediador. E Mateus 14:33 vai falar assim: então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Por quê? Jesus Cristo é o único Filho, não vai ter outro. Ele é o único Filho do nosso Senhor. Filipenses diz assim: em toda língua confessa para a glória de Deus, para que Jesus Cristo é o Senhor. Quando fala que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, lá em Lucas 1:35 fala assim: respondeu-lhes o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente somente que nascer de ti será chamado Filho de Deus. E continua falando para nós: padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Toda a passagem da oração está no relato na palavra de Deus: a morte, a crucificação de Jesus, e no terceiro dia ele ressuscitou e subiu aos céus para ficar ao lado de Deus. Está com Deus até a nossa chegada. Há muitas passagens bíblicas que confirmam essa parte poderosa de Deus, que é o caminhar sobre a palavra de Deus. Olha só o que diz na palavra sobre esse trecho dessa oração. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Está falando assim, lá em João. Pilatos mandou então flagelar Jesus. Apareceu então Jesus trazendo uma coroa de espinhos e um manto de púrpura. Pilatos disse: eis o homem. Lá em João 22 fala assim: correu e foi dizer a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde puseram. Essas passagens bíblicas, ela nos coloca direções que a gente fala assim, no momento da Semana Santa, a gente vê tudo isso acontecendo. A crucificação, a ressurreição, quando ele é flagelado, quando ele é crucificado, quando João e Pedro chegam no sepulcro, está vazio. Então é um momento de ver, de entendermos esse momento dessa oração. Às vezes a pessoa fala assim: mas eu estou orando, mas eu não estou entendendo o porquê que eu estou orando. Você está orando a palavra de Deus.
E aí você começa a dar entendimento. A partir do momento que você começa a fazer essa oração, as coisas vão mudar na sua vida, as coisas vão mudar na sua casa, as coisas vão mudar no seu trabalho, porque você está se protegendo fisicamente e espiritualmente e por outras consequências que está acontecendo na sua vida. Às vezes você está fraco, às vezes você está chorosa, às vezes você quer uma resposta, mas ainda não entendeu que a resposta está em Deus. E aí é o momento de você colocar a sua confiança nele. E aí ele continua falando. Ele continua falando no 6. Lá em Marcos 10. Escarneceram dele, cuspiram nele, açoitaram, hão de matá-lo, mas no terceiro dia ele ressurgirá. Isso já era uma promessa. Isso já é uma promessa de Deus, que ele ia morrer, ele ia subir e ele ia voltar. Só que aquele povo não entendia qual que era essa mensagem. E às vezes nós não entendemos ainda, porque nós não acreditamos que ele voltou, que ele ressuscitou e que ele vai ressurgir. Alguns dias atrás aí eu falei sobre isso, que ele vai ressurgir nas nuvens. Eu falei sobre isso. E vai ser como um ladrão, não vai ter dia, não vai ter hora. Vai chegar de repente. Eu disse ainda, você está preparado para isso? Então, essa oração é para você já se preparar para o grande dia, para a grande chegada de Deus. E ele fala que ele vai chegar, ele já ressuscitou dos mortos, porque o sepulcro está vazio, a pedra já rolou. Agora, nós temos que entender que nosso sepulcro também, ele tem que estar vazio, mas ele tem que estar cheio do amor de Deus. Vai ter momento na nossa vida que nós vamos passar por dificuldades. E muitos já estão passando. É a pregação de mais tarde que eu vou estar fazendo a respeito dessa situação. Que às vezes a pessoa está preocupada com o dia de amanhã. Não, o dia de amanhã nós nem chegamos ainda. Nós nem sabemos se vamos acordar depois que dormir. Então tem hora que a gente tem que começar a analisar, começar a entregar a nossa vida para Deus diariamente. E nessa oração de poder, que é o creio, o credo, como eles dizem, é uma oração para você estar mais perto de Deus. Quando você reza o creio, você está orando na palavra de Deus, que você acredita que Ele fez o céu e a terra. Você acredita que Ele é o Criador do mundo. Você acredita que Ele é o único Filho de Deus, o único mediador entre Deus e o homem. Você acredita que Ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo, sem pecado, sem mancha, que Ele nasceu da Virgem Maria, que Ele nasceu de Maria. Ele não nasceu de qualquer uma. Você começa a acreditar que Ele foi apresentado a Pilatos, aonde estava Barrabás e ele. Barrabás com muito pecado e ele sem pecado. E de repente foi flagelado, foi crucificado, morto, foi sepultado, foi crucificado, sepultado. E hoje ele já ressuscitou no terceiro dia. Desceu, ele foi à mansão dos mortos. Ele teve lá e viu tudo. Mas só que hoje ele ressuscitou, ele subiu. E quando a gente começa a entender essas palavras, a gente começa a sentir a presença dele em nosso coração.
porque nós estamos falando que a gente acredita, que a gente crê que aconteceu tudo isso na palavra de Deus, na Bíblia. E aí ele continua no 7. Ele fala assim: e Marcos, depois que o Senhor Jesus lhe falou, foi levado ao céu e está sentado à direita. Isso aí está em Atos Apóstolos, quando de repente ele chega no meio dos apóstolos e 2 anjos se aparecem e pega e ele começa a se levar, que ele diz: vá, desce, mas não saia de Jerusalém. E de repente ele começa a subir, e aqueles apóstolos, aquelas pessoas que estavam ali ficaram pasmados e falaram, e Pedro com autoridade começa a explicar. E o anjo fala: por que vocês estão olhando? Ele não tinha falado isso? É promessa. Então, tem hora que não entendemos o que está acontecendo. E aí a gente reza o credo. E ele fala, e ele continua no 8. De onde vai julgar os vivos e os mortos? Ele nos mandou pregar ao povo, testemunhar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. É ele que vai julgar, é ele que vai condenar, é ele que vai separar. Eu já disse isso das ovelhas, dos cabritos. É o dia do juízo, é o dia do julgamento, é o dia do interdito. Então, não entendemos isso. É ele que vai vir julgar os vivos e os mortos. Vamos chegar aonde vai acontecer isso. E começa assim: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Essa é a oração do creio. Somos templo do Espírito Santo. Sim. Muitos não acreditam que nós somos templo do Espírito Santo, morada e casa do Senhor, aonde o Espírito Santo habita, aonde nós recebemos o ruá de Deus, o sopro, a vida de Deus, mas direcionamos para nós aproximarmos mais de Cristo. Essa é a oração. Quando nós rezamos, nós estamos direcionando para estar mais próximo dele. A semente, o verbo, a palavra de Deus. O perdão, ele vem quando nós arrependemos de tudo e convertemos, como diz Jesus. Convertei-vos, se arrependa, converta, creia no Evangelho. E a palavra, ela diz assim, lá em Marcos: eu vos batizei com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo de Deus. Quem que diz isso? João Batista, porque ele preparava o caminho para Jesus. Ele falava, quando ele pregava, era mais de 3.000 pessoas atrás dele, 3.000 pessoas eram convertidas e todos iam atrás dele, porque ele já era uma promessa. João Batista já era uma promessa. Quando o mesmo anjo Gabriel chega para Zacarias, o seu pai, Isabel era velha. Isabel não tinha idade para poder ter filhos. Ela não tinha também. Ela tinha a mesma consequência de Sarai, que era mulher de Abraão. Também não podia ter filho. Mas quando Deus chega e fala através de um anjo, através de um profeta: calma, você vai ter seu filho. Você pode ter certeza, às vezes Deus está falando isso para você hoje. Você está com dúvida. Como Sarai deu risada, você também pode ter dado risada.
Às vezes você pode estar falando assim, essa é conversa fiada. Mas às vezes Deus está falando na boca de alguém para você que você vai ter filho. Mas ainda você não acreditou, porque não ora, não participa, participa por status. O coração seu ainda precisa de conversão, de arrependimento. Você precisa de cura espiritual, olha só para você ver, você precisa de cura espiritual, física principalmente, mas você não acreditou, não acredita. Então, quando você reza o credo, olha só para você ver a porta que está se abrindo para você entender que você pode. Só basta você acreditar no que você está rezando, no que você está orando ou pedindo nessa oração de creio, do credo. Você está falando para Deus, eu creio no Senhor, eu creio que o Senhor fez o céu e a terra, eu creio que o Senhor nasceu da Virgem Maria, eu creio que o Senhor já desceu na mansão dos mortos, eu sei que o Senhor já ressuscitou, porque a palavra diz que a pedra já rolou. João e Pedro chegou no túmulo, o Senhor não estava lá. E quando de repente o Senhor chega no meio daquela multidão e pede para a gente descer, para a gente não sair de Jerusalém, então Deus está falando o tempo todo em nosso coração, através da palavra, através dessa reza que os católicos faz. Ele fala assim, que é na Santa Igreja Católica, que fala, mas por que a igreja? Porque nós somos casa de Deus. Às vezes, nós somos igreja também. Só que nós precisamos de entender o porquê dessa igreja. E é isso que Deus fala. Que eu acabei de falar, quando a gente acaba, nós nos damos o perdão, nós começamos a nos arrepender, as coisas começam a mudar na nossa vida, as portas começam a se abrir. A ressurreição é o próprio livro do Apocalipse, nos direciona quando João é arrebatado da ilha de Pátmos. Ele chega e vê Jesus sentado à direita do Pai. Só que ele fala assim, peraí, Senhor, quem que é aquele povo que está ali de veste branca? E Jesus começa a explicar para ele que são aquelas pessoas que caminhavam na palavra de Deus, aquelas pessoas que não tinha o coração nobre. Então ele começa a explicar para ele a respeito disso. Porque qual que é o caminho disso tudo? A nova Jerusalém, a Jerusalém celeste, aonde não vai ter dor, aonde não vai ter mágoa, aonde não vai ter rancor, aonde não vai ter nada. E é isso que ele nos coloca. É a promessa de Deus. E nem fome e nem sede vai ter. E ele coloca aqui em Atos. Nós vamos ler aqui em Atos. Vamos ver aqui em Atos 2, do 41 ao 47. Aqui, ó, Atos 2, 41, 47. Diz assim: os que aceitaram as palavras de Pedro, olha só para você ver. Os que aceitaram a palavra de Pedro receberam um batismo naquele dia. Foram acrescentados mais ou menos 3.000 pessoas. Eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Apossava-se de todos o temor, e pelos apóstolos realizavam numerosos prodígios e sinais. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam suas propriedades, seus bens e repartiam dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um.
perseverante e bem unidos, frequentavam diariamente o templo, partiam o pão pelas casas e tomavam as refeições com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todos o povo. E cada dia o Senhor acrescentava a seu número mais pessoas que eram salvas. Às vezes, nós precisamos entender somente uma coisa em nosso coração: Deus é o único Salvador. Jesus é o único mediador. Só que a graça, ela vem de Deus. A graça vai acontecer quando você aceitar Jesus na sua vida, verdadeiramente. Ah, mas eu tenho ido na igreja, eu tenho feito tanta coisa boa, eu tenho feito caridade, eu tenho feito... A mão esquerda dá, a direita não precisa ficar sabendo. Igreja não é lugar de status, igreja é lugar de cruz, igreja é lugar de conversão, igreja é lugar de direcionamento, igreja é lugar de você estar fixado, olhos na cruz, porque é a cruz que cura, é a cruz que salva, é a cruz que faz milagres, é Cristo que faz milagres, não é o homem. Maldito o homem que confia no próprio homem. Mas a partir do momento que você acredita e confia em Deus, tudo começa a fazer sentido na sua vida e dar rumo à sua história. Sara, ela era velha, ela não podia ter filhos. Abrão era velho também, não podia ter filhos mais. Zacarias não podia ter filho com Isabel. Mas quando o anjo Gabriel chegou e falou e anunciou que Isabel, que a oração, olha só, que a oração de Zacarias e Isabel alcançaram os ouvidos de Deus, ela pôde ter filho. O seu filho chamava-se João Batista, porque o anjo Gabriel disse: colocais o nome de João Batista, de João, porque ele era o precursor, ele ia preparar o caminho da vinda do Messias. Por isso que ele diz que é a voz que clama no deserto. Então, a oração de Isabel, a oração de Zacarias chegou aos ouvidos de Deus. Quando os anjos chegam a Abraão, ele faz uma promessa, que ele seria pai. Sara ouviu, mas debochou. E o anjo já chegou para conversar com ela. Por que tu dá risada? Tu não acredita? E às vezes as coisas não estão acontecendo na sua vida porque você está dando risada ainda. Você não deixou a palavra soar nos seus ouvidos. E aí você começa a mudar a história, a sua história. Os ensinamentos é para você entender que a palavra de Deus, ela chega em você de qualquer forma, mas não direciona para outros caminhos, que o único caminho é Jesus Cristo. E essa oração do credo, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas eu só sei, às vezes você está fraca, às vezes você tem chorado muito, às vezes você tem falado para Deus que você já não está aguentando mais, que você já não tem força para poder lutar.
Mas hoje Deus está te dando essa direção, essa oração, essa reza para você se fortalecer em espírito e em verdade. E quando a gente fala dessa palavra, a gente vê também o 11 aqui na remissão dos pecados. A gente vê lá em Apocalipse 7, em Apocalipse 9, 7, 9, que diz assim: depois disso, vi uma multidão imensa que ninguém podia contar. Olha só o que eu acabei de falar quando João é arrebatado à casa de Deus, ao céu. Ele diz assim: depois disso, vi uma multidão imensa que ninguém podia contar. Se nós voltarmos à palavra de Deus, quando ele fala depois disso, porque já aconteceu algo a mais, mas ele fala assim: viu uma multidão imensa que ninguém podia contar, gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, estavam de pé diante do trono e do Cordeiro. Vestiam túnicas brancas e traziam palmas na mão. Todos proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Ele afirmava isso, mas depois disso, quantas coisas não aconteceu? Quantas coisas não aconteceu depois disso? Os 4 primeiros selos, os eleitos, o 6º selo, o 5º selo, o Cordeiro e o livro selado. Quantas coisas depois disso? Quantas coisas? E às vezes não entendemos a palavra de Deus, e ele continua: na remissão dos pecados, sabei, pois, irmãos, que por ele se vos anuncia a remissão dos pecados. Somente quem tira pecado é Cristo. Por isso que nós vamos ao sacerdote, confessamos a ele, porque ele é Cristo na terra. Por isso que nós vamos até ele, chegamos, confessamos nossos pecados. Mas você pode também confessar espiritualmente ali no momento, no começo da missa. Tem um momento de falar: redimir os seus pecados. Antes, converse com Deus antes do louvor. É um momento de você abrir o seu coração para Deus e falar: Senhor, eis-me aqui. Estou fraco, sou falho, tive muitas coisas essa semana, não aguentei, não consegui resolver. Cheguei a falar algo que não precisava, xinguei até o Senhor por causa disso. Só que hoje eu estou aqui com o coração contrito, arrependido, para o Senhor chegar e mudar essa minha história. É momento que você e Deus pode conversar. É um momento de oração. Por isso que fala: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E quando a gente pega Mateus, quando a gente pega o livro de Mateus 22, 31, a gente fala assim: depois de zombar dele, tiraram-lhe um manto vermelho e o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. 27, 52, o 27 e o capítulo 50, versículo 52, ele diz assim:
51, 52. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitas pessoas. Se nós não acreditarmos que Jesus ressuscitou, se nós não acreditarmos que Ele hoje vive, reina, nós perdemos a nossa fé. A nossa fé que cura, a nossa fé que vai fazer a abertura, é a chave para podermos alcançar a graça de Deus. E no final dessa oração, ele diz assim: na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Esse amém, ele quer dizer o quê? Assim seja. Em Apocalipse 22, 20, fala assim: aquele que atesta estas coisas diz amém. Se vem depressa, se venham depressa, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Olha como é rica essa mensagem. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, eu venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A partir do momento que nós rezamos essa oração, a gente está falando para Jesus: vem depressa, eu preciso. Vem depressa, eu necessito. Vem depressa, vem Senhor Jesus. Vem Rei dos Reis, vem me salvar. Imagina quantas pessoas hoje estão pedindo uma graça. Quantas pessoas hoje estão pedindo oração. Quantas pessoas hoje não estão com forças para lutar mais. Tem pessoas que estão com crise de ansiedade, tem pessoas que já estão sem norte, sem rumo, depressão, enfermas, porque ainda não rezou essa oração tão forte que pode mudar a sua história, que pode mudar o seu caminho. Este será o caminho que teremos que percorrer. Esse será o caminho que nós temos que percorrer até encontrar Jesus. Mas para encontrar Jesus, nós precisamos rezar assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Quando rezamos essa oração com o coração arrependido, essa oração alcança o coração de Deus.
Você pode rezar para o seu filho. Você pode rezar dentro da sua casa. Você pode rezar dentro do seu trabalho. Ninguém precisa saber que você está rezando, mas você pode rezar todos os dias. E aí você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Começa a rezar todos os dias. 1, 2, 3 vezes por dia. No momento que você está sentindo sozinho, reza, creio em Deus Pai. Confessa para Ele que você crê nele. Confessa para Ele que Ele vai vir. Fala para Ele, vem Senhor Jesus, vem. Meu coração pode estar estraçalhado, meu coração pode estar arruinado, empedrado, mas eu sei que o Senhor pode vir. Vem. Mas só que não vem para passar direto não. Vem para fazer morada. Vem para fazer morada no meu coração. Vem mudar minha história. Vem mudar meu caminho. As tribulações, ela não vai chegar até você. E se chegar, não vai te abalar. Sara, ela deu risada. Mas Isabel, ela acreditou. Porque ela orava todos os dias. Às vezes é um momento de você ter essa intimidade com Deus, de orar. Ninguém precisa saber que você está orando. A palavra diz assim: quando quiser orar, entra dentro de um quarto, no secreto, que no secreto Ele ouvirá. Não adianta você colocar luz para a oração. Não adianta se esconder, porque Deus, Ele sabe aonde você está. Ele sabe o que você está passando. Tem dias que você já está pensando em desistir. Tem dias que você já não quer mais. E quando eu disse da palavra de 1 de Coríntios, quando eu disse da palavra de Coríntios, era uma palavra grandiosa. 1 Coríntios, eu não lembro se é 7, deixa eu dar uma olhada. 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 3, que diz: eu vos alimentei com leite, não com alimento sólido, de acordo com a vossa capacidade. Hoje eu estou dando a você, meu irmão, minha irmã, comida sólida. Bíblia, palavra de Deus. Porque eu acredito que somente ela pode curar. Somente ela pode salvar. Somente ela pode ter transformação. E ele diz: de modo que nem o que planta, nem o que rega são propriamente importantes, porque aquele que fez crescer é Deus. Somente Deus, somente Ele pode fazer o milagre acontecer na sua casa. Somente Ele pode fazer o milagre chegar até você, te dar força, coragem, porque a promessa dele: seja forte, corajoso, porque eu vou estar contigo. Buscai primeiro o reino de Deus, e tudo vos será acrescentado. Ele não está falando de riqueza, ele não está falando de bens materiais, ele não está falando, não, ele está falando que ele vai te dar, vai te acrescentar
graça, fé, dons, carismas. Buscar primeiro Ele, e o restante Ele vai te dar. Ele vai abrir as portas. Vai te dar trabalho? Sim. Pode te dar muitas bênçãos. Mas para isso, Ele tem que entender o que você realmente precisa, o que você realmente necessita. Não é a sua vontade, mas sim a vontade dele. Às vezes você está querendo ter um filho, mas ainda você não está preparada. Sara não estava preparada, mas teve um filho. Então, comece a se preparar, comece a abrir as portas para ele entrar e fazer morada. Comece a rezar mais. As coisas do mundo é do mundo, mas as coisas de Deus é para Deus. Muitos vão dizer: eu crio filho para o mundo. Não, você tem que criar filho para Deus. A partir do momento que você cria filho para Deus, deixa que o mundo toma conta do mundo, mas que Deus tome conta dos seus. Não tem uma oração? Cuida dos meus que eu cuido dos seus. É isso que Deus quer. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês que ouviram, que vão ouvir esse ensinamento, que é a oração do credo. E termino dizendo assim, Apocalipse 22, 21. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. E aquele que puder, diga amém. Porque Ele fez, Ele foi Criador do céu e da terra. No princípio, Gênesis 1, Deus criou o céu e a terra. Gênesis 1, capítulo 1. E no final, Apocalipse 22, 21. A graça do Senhor esteja com todos. Amém. Fique em paz. Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. E mais tarde estaremos juntos numa pregação que vai tocar o nosso coração. E nós vamos entender o porquê que nós passamos tanta coisa. Por que nós reclamamos tanto? E a palavra vai nos dar essa resposta em nome de Jesus. Fique em paz com Cristo no coração. Amém? Tamo junto. Os